Você não foi criado para viver em escassez. Descubra o poder oculto do subconsciente. Você já teve a sensação de que está nadando contra a corrente? Que, por mais que se esforce, algo invisível parece puxar você de volta para o mesmo lugar? A escassez de dinheiro, de tempo, de saúde, de paz, não se manifesta apenas nos números da conta bancária ou nas contas que chegam no fim do mês. Ela aparece nos pensamentos repetitivos, nos medos silenciosos, nas comparações constantes com os outros. Ela aparece quando você acredita que não pode, que não consegue, que não nasceu para mais. Mas e se eu te dissesse que você não foi criado para viver assim? Que a sua natureza verdadeira, original, não tem nada a ver com escassez, mas com expansão, crescimento, plenitude? Isso não é só uma frase bonita, é uma verdade espiritual, mental, física. Uma verdade que foi esquecida, ou pior, substituída por mentiras repetidas desde a infância. Dinheiro é sujo. Quem enriquece é porque explora os outros. Não se pode ter tudo na vida. Essas ideias, muitas vezes ditas com carinho ou preocupação, tornaram-se raízes profundas no seu subconsciente. E o que está enraizado ali cria a realidade aqui fora. Neste exato momento, a sua vida é o reflexo das programações que habitam sua mente subconsciente. Não importa o quanto você deseje mudar, enquanto seu subconsciente continuar operando com códigos de limitação, medo e indignidade, você continuará preso ao mesmo ciclo. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Existe um poder oculto dentro de você, um poder silencioso, mas incrivelmente ativo. Ele trabalha dia e noite, sem descanso, sem julgamento, sem questionar se aquilo que está recebendo como ordem é bom ou ruim. Ele apenas obedece. Esse poder se chama subconsciente, e é ele quem está criando a sua realidade neste exato segundo. Tudo o que você vê ao seu redor, cada vitória, cada dificuldade, cada bloqueio, cada conquista, é resultado direto do que você acredita ser possível e permitido para você. Não do que você deseja, mas do que você acredita. E essas crenças, na maioria das vezes, não são conscientes. Foram herdadas, absorvidas, impostas. Vieram de experiências, traumas, histórias alheias que você acolheu como verdades absolutas. Mas agora, você está aqui, e isso já diz muito, porque só chega até esse tipo de conteúdo quem está pronto para um tipo diferente de verdade. Uma verdade que no início pode ser desconfortável, mas logo se transforma em libertação. Uma verdade que mostra que você não é vítima do mundo, que você tem o poder real, acessível e transformador de alterar tudo, começando de dentro. No silêncio dos seus pensamentos, na raiz da sua programação subconsciente. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Nas próximas partes deste vídeo, vamos explorar como o subconsciente molda sua realidade financeira, emocional e espiritual. Vamos mergulhar em técnicas práticas, histórias de cura real e nos ensinamentos esquecidos que revelam o seu direito natural de prosperar, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Você não foi criado para sobreviver, foi criado para viver plenamente. Para crescer, para manifestar, para prosperar. Agora é hora de lembrar disso. Você já se perguntou por que, mesmo com todo o seu esforço, estudo, dedicação e boas intenções, a vida parece caminhar em círculos? Por que certas pessoas conseguem prosperar com fluidez, enquanto outras, igualmente ou até mais capacitadas, continuam lutando para manter o básico? A resposta, por mais surpreendente que seja, não está nas circunstâncias externas. Está dentro. Muito mais especificamente, dentro da estrutura silenciosa e poderosa da sua mente subconsciente. Desde o momento em que você nasceu, sua mente começou a absorver informações, palavras, olhares, sentimentos, reações.
Tudo isso foi se acumulando e moldando um tipo de código invisível, o código com o qual seu subconsciente opera. E aqui está o ponto crucial. O subconsciente não é seletivo. Ele não filtra o que é verdadeiro, útil ou justo. Ele apenas registra e reproduz. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, a vida é uma luta, riqueza não é para todos, quem tem muito dinheiro perde a paz, seu subconsciente, como um servo fiel, tratou de transformar essas ideias em sua realidade. É por isso que não adianta apenas pensar positivamente ou repetir afirmações ocas. Se o conteúdo profundo da sua mente está carregado de crenças limitantes, o seu mundo exterior será sempre moldado por elas. A escassez que você vê fora é o espelho da escassez programada dentro. E é por isso que você precisa reprogramar esse sistema. O primeiro passo é reconhecer. Você não foi criado para viver em escassez. A própria natureza, quando observada com atenção, grita abundância. Uma única semente gera árvores inteiras. Uma fonte de água se multiplica em rios, lagos, oceanos. O universo é expansão, crescimento, renovação constante. Nada na criação divina foi desenhado para escassez. A limitação é um vírus mental, social e cultural que foi instalado dentro de você ao longo dos anos. Joseph Murphy, ao estudar profundamente os poderes da mente subconsciente, encontrou algo que poucos ousam reconhecer. A mente, quando corretamente programada, se torna um canal direto da abundância universal. Não por mágica, não por sorte, mas por alinhamento. Quando você começa a aceitar, de forma profunda, emocional e verdadeira, que tem direito à riqueza, que pode viver em paz com prosperidade, que ser espiritual e ser próspero não são opostos. Então, o subconsciente começa a operar em outro nível. Ele deixa de sabotar e passa a criar. Mas isso exige mais do que palavras, exige consciência. A escassez não é apenas uma falta de recursos, é, antes de tudo, uma prisão interna. É o sentimento constante de que falta algo, de que você nunca é suficiente, de que precisa correr o tempo inteiro para não ser engolido pela vida. E quando essa sensação se torna seu estado padrão, você passa a viver em modo de sobrevivência. Seu corpo adoece, sua mente se desgasta, sua alma se cala, porque tudo dentro de você foi orientado para o medo da falta. A grande virada acontece quando você começa a questionar: isso é mesmo verdade? Quem disse que você precisa viver se arrastando? Quem determinou que você só pode ganhar dinheiro se for sacrificando sua paz? Quem decretou que prosperidade é um privilégio de poucos? Quando você começa a romper com essas verdades herdadas, você inicia uma revolução silenciosa. E essa revolução começa pela mente. O subconsciente não responde à força, mas à convicção. Ele não muda com pressão, mas com repetição emocional e consistente. É por isso que, ao longo deste vídeo, você será conduzido a reflexões e práticas que não apenas informam, mas transformam. Porque o seu sistema precisa de mais do que conhecimento. Ele precisa de novas instruções emocionais. Você está aqui porque algo dentro de você já sabe que há mais. Já sente que chegou a hora de parar de se sabotar, de romper o ciclo de esforço sem recompensa, de abrir mão dessa programação de escassez e ativar o que sempre foi seu por direito, uma vida abundante, plena, consciente. A partir de agora, você vai começar a resgatar esse poder. Com lucidez, com presença, com verdade. A mente subconsciente não faz julgamentos. Ela não separa o bem do mal, o certo do errado, o útil do destrutivo. Ela simplesmente aceita, assimila e reproduz. E é exatamente por isso que ela se torna a chave da libertação ou da prisão. O que você alimenta internamente, com pensamentos, palavras e emoções, se transforma, sem você perceber, no padrão da sua realidade.
Enquanto a mente consciente lida com a lógica, decisões e julgamentos racionais, é a mente subconsciente que mantém o coração batendo, os pulmões respirando, o sistema nervoso funcionando, sem que você precise pensar sobre isso. Agora imagine, se essa parte da mente é capaz de controlar com precisão funções tão complexas do seu corpo, por que você duvida do poder que ela tem de transformar seus resultados externos? A escassez, nesse contexto, não é só um problema financeiro. Ela é um estado mental. É a repetição inconsciente de mensagens antigas, muitas delas herdadas. Você não merece tanto. Isso não é para gente como você. Dinheiro é sujo. Rico não vai para o céu. Mas essas vozes ecoam dentro da sua mente como trilhas sonoras de um filme que você nem percebe estar assistindo, mas vive interpretando todos os dias. Joseph Murphy nos alerta que o subconsciente aceita aquilo que você sente como verdade. Não basta dizer que você quer ser próspero, se internamente você se sente culpado por desejar mais. Não adianta repetir afirmações de abundância enquanto o seu corpo responde com tensão, medo ou vergonha. O subconsciente entende a linguagem das emoções, não apenas das palavras. É por isso que muitas pessoas se frustram com o processo de mudança, porque estão tentando redesenhar o mundo externo sem tocar nas raízes internas. Tentam mudar a vida com força de vontade, mas carregam um campo magnético interno programado para a escassez, para o sacrifício, para o medo. E assim atraem sempre os mesmos resultados, com rostos diferentes, datas diferentes, contextos diferentes, mas com o mesmo fundo emocional. A verdadeira transformação acontece quando você começa a perceber seus padrões, quando entende que a sua relação com o dinheiro, com a abundância, com o merecimento, não é racional, é emocional, e que essas emoções têm raízes, muitas vezes profundas. Elas nascem nas histórias que você ouviu, nos olhares que recebeu, nos silêncios que absorveu. Você não precisa se culpar por isso, mas precisa assumir a responsabilidade de reprogramar. O processo começa com uma decisão: não aceitar mais a escassez como algo natural. Porque não é. Escassez é um sintoma. Um sinal de que algo na programação interna precisa ser revisto, ressignificado, reescrito. O universo não opera na frequência da escassez. Ele vibra em abundância. E quando sua mente começa a sintonizar com essa verdade, tudo ao redor começa a responder. Isso não significa que as mudanças acontecem da noite para o dia, mas significa que o terreno foi alterado, que a raiz foi tocada, e a partir daí os frutos mudam. Você vai perceber que, ao mudar sua vibração interna, algumas pessoas vão se afastar. Situações vão deixar de fazer sentido, novas portas vão começar a se abrir, mas exigirão um novo tipo de você. Um você que não se sabota mais, que não se diminui mais, que não negocia mais sua paz por migalhas de aprovação. Esse é o preço da liberdade. E também o primeiro sinal de que você está começando a assumir seu verdadeiro lugar na vida. O subconsciente é movido por uma força que tem uma única direção: a vida. Ele não foi criado para o caos, para a estagnação, nem para a destruição. Tudo nele pulsa por ordem, crescimento, continuidade e expansão. Por isso, cada vez que você vive em contradição com essa essência, seja aceitando a escassez como norma, seja reforçando padrões de autossabotagem, você está em conflito com a própria natureza da sua mente mais poderosa. Existe uma tendência silenciosa dentro de você que está sempre tentando te levar para o fluxo da vida, para a cura, para a abundância, para o equilíbrio. Mas se você não aprende a escutar essa força, a reconhecê-la e a se alinhar com ela, tudo ao seu redor começa a parecer uma batalha sem fim. É como remar contra a corrente. Você se esforça, gasta energia, mas não sai do lugar.
Joseph Murphy ensina que, ao entender essa tendência natural da mente subconsciente voltada para a vida e para o bem, você começa a canalizar o seu poder interior na direção certa. Começa a perceber que não precisa forçar, lutar, brigar o tempo todo, que existe uma forma mais inteligente e mais fluida de viver, aquela que coopera com o que está dentro de você e não contra. É claro que, na superfície, isso parece simples, mas existe um detalhe sutil que trava a maioria das pessoas. Elas não confiam na própria mente. Foram condicionadas a acreditar que sua mente é um problema, que seus pensamentos são perigosos, que seus desejos são egoístas, e assim vivem com medo de si mesmas. Tentam controlar a mente à força, quando deveriam cultivar o entendimento dela. A chave aqui não está em dominar, mas em compreender. Não está em reprimir, mas em orientar. Sua mente subconsciente está o tempo todo ouvindo, registrando, gravando, e o que ela registra se transforma em expressão, mais cedo ou mais tarde. Por isso, quando você muda o que alimenta internamente, inevitavelmente muda o que manifesta externamente. Mas essa mudança exige coragem, disseram. Coragem para silenciar o barulho de fora e começar a ouvir o que há dentro. Coragem para quebrar velhos padrões, mesmo que isso assuste quem está ao seu redor. Porque quando você começa a viver em alinhamento com a vida, algumas partes suas que estavam habituadas ao caos vão resistir, e está tudo bem. Isso também faz parte do processo. O que importa é lembrar: você não foi criado para viver em escassez. A prova disso é que você sofre quando vive nela. O sofrimento é o sintoma de que algo está fora do seu eixo natural. A dor é um pedido de retorno, um chamado para a reconexão. Ela não é castigo, é bússola. Então, comece hoje, aqui, agora, a reeducar sua mente. Comece observando seus pensamentos automáticos, suas crenças sobre dinheiro, merecimento, sucesso, felicidade. Observe sem julgamento. Apenas reconheça o que está ali. E pouco a pouco, comece a plantar novas ideias, ideias que afirmem a vida, que despertem em você a consciência de que existe algo maior operando dentro de si. Algo que deseja florescer e só precisa da sua permissão. Quando você muda esse campo interno, não é apenas sua conta bancária que responde. Sua saúde muda, sua energia muda, seus relacionamentos mudam, porque tudo está interligado, nada está separado. Você é um sistema completo, e tudo o que é alimentado com consciência cresce. Uma das maiores viradas de chave que você pode ter na vida é entender que o subconsciente não responde ao que você quer racionalmente. Ele responde ao que você acredita emocionalmente. É por isso que tantas pessoas desejam riqueza, mas vivem em escassez. Querem saúde, mas vivem adoecendo. Anseiam por amor, mas vivem em ciclos de abandono. Não basta pensar positivo por alguns minutos ao dia. Não basta repetir uma frase bonita antes de dormir. O que muda sua vida não é o pensamento superficial, é a reprogramação da base emocional que está armazenada no seu subconsciente. E essa base foi construída durante anos, através de repetições, traumas, mensagens familiares, experiências marcantes e silenciosas, conclusões que você tirou sobre si e sobre o mundo. Imagine que seu subconsciente é um jardim. Tudo o que você planta ali cresce. Se você por anos cultivou ideias como "eu não mereço", "nunca vai dar certo", "as coisas são difíceis", "dinheiro é sujo", "ser saudável é difícil", "ninguém me ama de verdade", então não se surpreenda se a sua vida refletir exatamente essas sementes. Mas aqui está a boa notícia: o solo do subconsciente é fértil por natureza. Isso significa que ele também aceita novas sementes. E se você persistir, novas colheitas virão. Não importa há quanto tempo você vem repetindo padrões negativos,
O subconsciente está sempre aberto à renovação, desde que haja persistência emocional, clareza de intenção e prática diária. Esse é o ponto central que muitas pessoas ignoram. Querem resultados, mas não querem revisar as causas internas. Querem mudanças externas, mas seguem regando os mesmos pensamentos de sempre. E se tem algo que o subconsciente não entende, é contradição. Ele vai manifestar aquilo que é mais repetido, mais sentido e mais acreditado, não o que é mais desejado superficialmente. Por isso, se você deseja transformação real, precisa começar a agir como se já estivesse plantando algo novo. Isso não é fingimento, é construção. É como quando você começa a treinar um músculo que estava atrofiado. No início dói, parece estranho, mas com a prática você começa a ver força onde antes havia fraqueza. O mesmo vale para a sua mente. A reprogramação do subconsciente começa com vigilância interna, com a escolha consciente de não alimentar pensamentos de medo, culpa, escassez ou indignidade, e com a repetição consciente de afirmações, visualizações e estados mentais que tragam coerência, fé e verdade interior. Você não precisa ter provas para começar, você precisa começar para gerar provas. Porque o subconsciente também responde à imaginação com a mesma intensidade com que responde à realidade. Ele não distingue o que está acontecendo de fato do que é vivido intensamente na mente. Por isso, a prática da visualização criativa é tão poderosa. Quando você imagina com emoção, com presença e com frequência, seu subconsciente começa a aceitar aquilo como um novo padrão e gradualmente começa a reorganizar a sua realidade para corresponder àquele modelo interno. É como se você estivesse entregando um novo mapa para a vida, e ela começa a seguir a nova direção. Nesse ponto, você não está mais preso ao passado. Está livre para criar o futuro. Está treinando sua mente para viver uma nova verdade. Uma verdade em que a abundância é natural, a saúde é possível, os relacionamentos são seguros e o dinheiro é uma extensão do fluxo da vida, e não um motivo de sofrimento. Você foi criado para florescer, não para sobreviver. E o solo da sua mente está pronto para receber uma nova semente. A escolha é sua: repetir os padrões antigos ou plantar um novo destino. O dinheiro, para muitos, ainda é um tema carregado de tensão, culpa e conflito. Mas a verdade é que o dinheiro em si não tem poder moral. Ele não é bom nem mau. Ele é um instrumento, um reflexo, uma extensão daquilo que você sente e acredita sobre si mesmo e sobre o fluxo da vida. E aqui está uma das maiores chaves que você pode absorver. A sua relação com o dinheiro é apenas um espelho da sua relação com o merecimento. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair prosperidade com leveza, enquanto outras vivem em um ciclo de dívidas, falta e escassez, mesmo trabalhando duro? A diferença não está no esforço, está na programação interna. Está nas mensagens que o subconsciente recebeu e aceitou como verdade. Eu não sou digno. Se eu tiver dinheiro, serei rejeitado. Riqueza é perigosa. Não posso ganhar mais que meus pais. Dinheiro é sujo. Essas crenças não são conscientes. Elas atuam nos bastidores da mente, sabotando resultados, criando bloqueios invisíveis e mantendo a pessoa presa em um padrão que parece impossível de quebrar. Mas há uma verdade libertadora. Você pode reescrever essas crenças. E mais do que isso, você pode reconhecer de uma vez por todas que tem direito à prosperidade. Sim, você tem direito. Não por ser melhor que os outros, mas porque nasceu com um poder interior que não limita, expande. Porque o subconsciente foi criado para te conduzir à vida, não à sobrevivência. À abundância, não à carência. Tudo o que existe na natureza floresce, cresce, frutifica. Por que seria diferente com você?
O problema é que fomos ensinados a ver a riqueza como algo distante, quase inalcançável, como se só alguns tivessem acesso. E isso cria um distanciamento emocional entre você e a possibilidade de prosperar. Mas o subconsciente não pode manifestar aquilo que você sente como distante, improvável ou indigno. É por isso que o primeiro passo para atrair riqueza de forma verdadeira é aproximar-se dela emocionalmente, sentir-se confortável com a ideia de receber, abrir espaço interno para prosperar, parar de pedir com medo e começar a afirmar com confiança, não no sentido arrogante, mas com a consciência de que tudo que você deseja já existe em potencial e está apenas esperando que você se alinhe com essa realidade. O segundo passo é alinhar pensamentos, emoções e ações com essa nova mentalidade. Pensar de forma próspera, sentir-se abundante mesmo antes da manifestação externa, agir com coerência. Evitar atitudes que contradigam o que você quer viver. O subconsciente é sensível à incoerência. Ele rejeita comandos confusos. Por isso, tudo o que você faz precisa estar em sintonia com o que você afirma querer. E o terceiro passo é manter a prática diária. Repetição é a linguagem do subconsciente. Quanto mais você reforça um novo padrão com intenção, emoção e constância, mais ele se instala como verdade interna. E uma vez instalado, ele começa a refletir na sua realidade de maneira natural. Não como mágica, mas como resultado da transformação interior. Você não precisa de permissão para ser próspero. Você precisa de decisão, de presença, de uma nova narrativa interna e de um relacionamento mais amoroso com a vida, inclusive com o dinheiro, porque a verdadeira riqueza não é só material, é sentir-se bem com quem você é viver sem medo de desejar, sem vergonha de receber, sem culpa por crescer. Riqueza é expansão de consciência, é o reconhecimento do seu valor. É a manifestação externa da sua abundância interna. E tudo começa com uma escolha, a de não mais se limitar pelo que foi programado, mas de criar uma nova realidade, com consciência, fé e ação alinhada. Toda vez que você se sente pequeno diante da vida, é porque esqueceu o poder que carrega dentro de si. Não o poder da força bruta, nem o poder que domina os outros. Estou falando de um poder silencioso, profundo, que se movimenta na direção da vida, da expansão, da criação. Esse é o poder que o seu subconsciente carrega. E ele está agindo agora, mesmo que você não tenha consciência disso. O subconsciente tem uma tendência natural voltada para a vida. Ele quer preservar, construir, regenerar, prosperar. Ele foi programado, desde o princípio, para te levar ao crescimento, não à estagnação. Mas existe um porém. Essa força só atua de maneira plena quando você deixa de resistir. Quando você deixa de alimentar pensamentos de escassez, medo, dúvida e autossabotagem. Porque todas essas emoções criam um atrito interno, e esse atrito impede o fluxo criativo do subconsciente de se manifestar. Quando você entra em sintonia com essa tendência natural da mente, tudo começa a mudar. Você para de lutar contra si mesmo, para de remar contra a corrente e começa a usar a maré a seu favor. É como mudar de postura dentro da vida. Em vez de tentar controlar tudo com esforço e tensão, você começa a cocriar com leveza, confiança e clareza. Esse é o segredo que muitas tradições antigas já conheciam. Ao invés de forçar, elas ensinavam a alinhar. Ao invés de correr atrás do que falta, ensinavam a cultivar o que já existe dentro. Essa sabedoria ancestral é a base da verdadeira prosperidade. Permitir que o fluxo natural da vida se revele através de você, sem bloqueios emocionais, sem crenças limitantes, sem programações inconscientes herdadas de dor. Só que isso exige uma decisão, e essa decisão não é racional, é emocional, é espiritual.
é a decisão de confiar. Confiar que a vida não está contra você. Confiar que você pode prosperar sem culpa. Confiar que há espaço para a sua abundância neste mundo. Porque há. O subconsciente reage com força a tudo aquilo que é repetido com emoção. Portanto, cada pensamento que você repete com medo reforça a escassez. Mas cada pensamento que você repete com fé fortalece a abundância. Essa é uma das leis mais poderosas do funcionamento da mente. Você se transforma naquilo que sente com frequência. Por isso, não adianta repetir afirmações positivas com a boca se o seu coração continua mergulhado em insegurança. O que funciona é o alinhamento entre palavra e emoção. O que muda a sua realidade é a vibração que acompanha o que você diz, pensa e imagina. A partir de agora, comece a observar o que você tem alimentado dentro. Está reforçando o fluxo de vida ou interrompendo? Está se sentindo como vítima ou como criador? Está esperando permissão externa ou assumindo responsabilidade interna? Lembre-se, você não foi criado para viver em escassez. Essa não é a sua origem. Essa não é a sua natureza. O seu subconsciente sabe disso e ele está pronto para trabalhar ao seu favor. Mas primeiro, você precisa permitir, precisa dizer sim, precisa se relembrar de que pode. E esse relembrar é diário, é constante, é profundo. Porque o mundo vai tentar te fazer esquecer. Mas a cada vez que você silencia o barulho externo e retorna ao centro, você reativa o seu poder, você reafirma a sua escolha e você volta a dançar no ritmo da vida, não no compasso da escassez. Você já parou para pensar no quanto a sua realidade externa reflete com precisão quase cirúrgica aquilo que você carrega dentro? Essa não é uma ideia mística ou metafórica. É um princípio psíquico real. Sua mente subconsciente molda sua experiência. E faz isso com base naquilo que você acredita ser verdade, mesmo que essas crenças tenham sido herdadas, copiadas ou construídas em cima de experiências negativas. Toda a sua vida, seus relacionamentos, sua saúde, sua conta bancária, seu ambiente, é, de alguma forma, um espelho da sua programação interna. Isso não significa culpa, significa poder, porque se foi você quem criou parte da sua dor, também pode ser você quem criará a cura. Se foi você quem manifestou a escassez, também pode ser você quem vai manifestar a abundância. A chave está em entender como usar com consciência o poder que já está operando dentro de você. Seu subconsciente aceita tudo aquilo que você afirma como verdadeiro, especialmente se for reforçado com emoção. Ele não distingue o que é real do que é imaginado com fé. E isso é transformador. Pense nisso. Se você acorda todos os dias dizendo para si mesmo que as coisas são difíceis, que nada dá certo, que dinheiro é escasso, que você não tem sorte, seu subconsciente vai aceitar isso como um comando e vai trabalhar nos bastidores para tornar essa visão real, mesmo que isso signifique bloquear oportunidades, gerar distrações ou repetir padrões de autossabotagem. Agora imagine o contrário. Imagine se você, todos os dias, afirmasse com convicção que é possível viver com plenitude, que a prosperidade está a caminho, que você tem direito a uma vida abundante, que existe agora uma inteligência superior trabalhando a seu favor, que tudo o que você precisa já existe dentro de você, que você não está perdido, apenas em processo de despertar. Essas afirmações, quando sentidas com verdade, reprogramam o subconsciente. E essa reprogramação, feita com constância, cria uma nova rota de possibilidades. Você deixa de viver no piloto automático da limitação e começa a dirigir conscientemente rumo à liberdade interior e material. Não se trata de mágica, trata-se de foco, emoção, repetição, clareza.
O subconsciente precisa dessas 4 forças para gerar resultados. E todos os dias você está usando essas forças. A pergunta é, a favor de quê? Mude o conteúdo do que você alimenta e você muda a paisagem da sua vida. Porque o subconsciente não julga, não censura, não edita. Ele apenas executa com fidelidade a música que você toca dentro. E se você quiser ouvir outra melodia lá fora, comece trocando a partitura interna. É assim que se acessa o potencial criador do subconsciente, saindo da condição de vítima e assumindo o lugar de co-criador. Isso não é um salto instantâneo, é um processo, mas começa com uma decisão. Eu escolho pensar diferente para viver diferente. Você já percebeu como certos pensamentos repetitivos se tornam crenças silenciosas que moldam seu comportamento sem que você sequer perceba? Muitas vezes, a escassez que vivemos não está nas circunstâncias externas, mas em um programa interno que opera no modo invisível, como um software instalado no fundo da mente. Esse programa mental, frequentemente herdado de gerações passadas ou formado em momentos de dor e carência emocional, se traduz em frases automáticas como "eu não mereço", "não é para mim", "as coisas sempre dão errado", "eu nunca vou conseguir", "ricos não são pessoas boas", "dinheiro só vem com muito sofrimento". O problema é que o subconsciente não argumenta, ele não debate, ele apenas aceita e executa. Assim, quando essas frases se repetem com frequência, mesmo que você não perceba, elas se enraizam, viram verdades absolutas e passam a dirigir silenciosamente sua vida como um piloto automático que te leva sempre para o mesmo destino. Quantas oportunidades você já recusou por medo de não estar pronto? Quantos projetos você não começou porque uma voz interna disse que não valia a pena tentar? Quantas vezes você se auto-sabotou, mesmo tendo tudo para dar certo, porque uma parte de você acreditava que não era digno? Isso acontece porque o subconsciente está operando segundo a programação que você ou alguém colocou ali. E se essa programação está alinhada com escassez, insegurança, limitação, é exatamente isso que será gerado no seu mundo. Mas aqui está o ponto de virada. Se você consegue identificar esses pensamentos, você pode reprogramá-los. E a reprogramação começa com consciência. Toda vez que você se pegar dizendo ou pensando algo limitante, interrompa o padrão. Respire, observe e então, de forma deliberada, afirme o oposto, com emoção, com convicção, com verdade. Por exemplo, se surgir o pensamento "não consigo ganhar dinheiro com o que amo", afirme: "Minha paixão me conduz à prosperidade. Eu sou pago por ser quem sou". Pode parecer estranho no início, mas essa prática cria uma nova trilha neural. O subconsciente começa a se abrir para novas possibilidades, porque ele responde àquilo que você alimenta de forma constante e emocional. Você não precisa acreditar 100% de imediato. Precisa apenas estar disposto a questionar o velho padrão. A dúvida saudável já é o início da cura, porque quando você duvida da limitação, você dá espaço para o poder ilimitado emergir. É aqui que a verdadeira mudança começa, na interrupção do ciclo inconsciente. Você não precisa entender todos os mistérios do subconsciente para começar a transformar sua realidade. Você só precisa começar a falar com ele em uma nova linguagem, a da possibilidade, da abundância, da aceitação, do amor próprio. E quando isso se torna hábito, o mundo externo começa a responder de forma diferente, porque ele está apenas refletindo o que foi dito internamente. E o que você diz com constância, você vive. Existem pessoas que, mesmo cercadas por possibilidades, vivem como se estivessem presas em uma cela invisível. Essa cela não é feita de grades, mas de pensamentos.
E o que alimenta esses pensamentos é o enredo interno que foi contado por tanto tempo que se tornou uma espécie de profecia pessoal. Minha vida sempre foi difícil e sempre será. Nada nunca dá certo para mim. As coisas boas são para os outros, não para mim. Essa narrativa se torna a lente com a qual enxergam o mundo. E o subconsciente, como um servo obediente, trabalha dia e noite para manter essa narrativa viva, buscando evidências, confirmando padrões, sabotando o novo, tudo para preservar aquilo que foi aceito como verdade. Mas aqui está o que poucos sabem. A realidade que você vive hoje não é uma sentença, é um reflexo, um espelho do conteúdo emocional e mental que você tem projetado de forma repetitiva e muitas vezes inconsciente. E tudo aquilo que foi projetado pode ser redesenhado. O ponto de virada está no momento em que você começa a usar o poder da imagem mental, a visualização criativa, não como fuga, mas como ferramenta de reprogramação. Quando você fecha os olhos e visualiza a si mesmo vivendo em abundância, sentindo paz, prosperando com autenticidade, mesmo que a realidade ainda não reflita isso, você está plantando novas sementes no solo fértil do subconsciente. E o mais poderoso, o subconsciente não distingue o real do imaginado. Para ele, tudo que é sentido com intensidade emocional é interpretado como verdade. É por isso que a imaginação guiada é tão poderosa. É por isso que ensaios mentais e afirmações diárias têm o potencial de substituir velhas programações. Mas não adianta apenas repetir palavras mecanicamente. É preciso sentir, é preciso se ver ali, naquele novo lugar, com todos os seus sentidos. Tocar, ouvir, cheirar, respirar aquela nova realidade. É nesse nível de envolvimento emocional que o recondicionamento acontece. É aí que a célula começa a se dissolver. Não por força, mas por expansão de consciência. Você começa a perceber que aquela vida de escassez não é seu destino. Era apenas um reflexo temporário de um estado mental limitado. E agora que você está consciente disso, pode redesenhar, pode reconstruir, pode reprogramar. Não importa onde você esteja hoje, nem o que viveu até agora. O que importa é o que você está escolhendo alimentar neste momento. E se neste momento você escolher a abundância, não como algo externo, mas como um estado interno, a realidade terá que se ajustar. Porque o universo não resiste a uma mente alinhada com sua própria grandeza. Ele responde, ele coopera, ele flui. Muitas vezes, quando se fala em abundância, a mente condicionada já começa a resistir. Surge uma voz interna dizendo, isso é bonito de ouvir, mas não funciona na prática. Essa voz é o eco de programações antigas, herdadas e repetidas por anos. É o reflexo de uma mente que foi ensinada a duvidar do invisível, a confiar apenas no que é palpável, mesmo quando o visível sempre foi insuficiente. Essa descrença não é sua essência, ela foi aprendida. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Desaprender é mais desafiador do que aprender, porque envolve abrir mão de certezas que deram sensação de segurança, mesmo quando mantinham você preso. Envolve admitir que talvez, só talvez, a vida possa ser diferente, e isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro e dizer, o que eu aceitei como verdade até hoje tem me limitado ou me expandido. Coragem para questionar os discursos herdados da infância, as falas repetidas pelos pais, pelas religiões, pelas experiências. Coragem para escolher um novo caminho, mesmo que o velho ainda grite dentro de você. Você não está sozinho nesse processo. Todos os que despertam para o poder do subconsciente passam por esse ponto, o de reavaliar suas referências, o de reconhecer que viver em escassez pode ter se tornado confortável, não porque seja bom, mas porque é conhecido.
Mas a abundância verdadeira não nasce do esforço. Ela nasce da permissão, do espaço interno que você abre para algo novo entrar. Quando você solta o controle, silencia a resistência e começa a confiar. O fluxo começa a acontecer. A confiança é o portal da abundância. Não confiança cega, mas aquela que se apoia na compreensão profunda de que a mente é criadora, de que cada ideia carregada de emoção é uma semente, e que cada semente plantada com fé, regada com repetição e nutrida com sentimento, inevitavelmente frutifica. Mas é necessário consistência. É preciso caminhar com o novo, mesmo quando o velho ainda aparece. É preciso persistir na direção daquilo que você quer experimentar, mesmo quando a realidade ainda não mostra sinais. Porque no campo do invisível já está acontecendo. O processo já começou. A energia já está se movendo. E mais cedo ou mais tarde, o invisível se tornará visível. Porque essa é a natureza da criação. O que é gestado no íntimo da consciência manifesta-se no mundo exterior. Você está gestando agora, está semeando um novo nível de percepção. E esse novo nível por si só já é abundância. A mente subconsciente não reage à lógica, ela responde ao sentimento, à vibração por trás das palavras, a convicção silenciosa que sustenta aquilo que se afirma. Por isso, repetir frases vazias nunca transformará sua vida, mas sentir o que você afirma. Sim, quando você diz, eu sou próspero, mas internamente sente medo, dúvida, vergonha ou incredulidade, a mente subconsciente capta o sentimento, não a frase. É como se o universo não ouvisse o que você diz, mas o que você vibra. A verdadeira mudança começa quando sua afirmação se torna uma vivência interna. Quando você não apenas repete, mas incorpora. Quando você não apenas pensa, mas sente. Quando sua imaginação se torna tão viva quanto a realidade externa. E é aqui que mora o segredo que muitos ignoram. A imaginação é o idioma da mente subconsciente. Tudo aquilo que você sustenta na imaginação com fé e persistência começa a se estruturar nos bastidores da realidade. É por isso que as visualizações são tão poderosas. Não porque sejam mágicas, mas porque são comandos emocionais. A cada cena vivida com intensidade no campo da imaginação, você está dando uma instrução clara para o seu subconsciente. Isso é real para mim. E o subconsciente, sem capacidade crítica, sem julgamento, aceita essa sugestão como um fato. Então, ele age, move circunstâncias, abre portas, envia intuições e molda a realidade para alinhar com aquilo que foi aceito como verdadeiro. Mas você precisa manter o foco. Não basta visualizar uma vez e depois voltar ao padrão antigo de dúvida e limitação. É preciso construir uma nova frequência emocional e sustentá-la. Você faz isso escolhendo o que consome, com quem convive, o que pensa ao acordar e antes de dormir. Você faz isso criando pequenos rituais de conexão com a sua verdade interior. Repetição e emoção são as ferramentas. Fé é o combustível e intenção clara é o mapa. Comece a agir como quem já tem. A pensar como quem já alcançou, a sentir como quem já vive essa nova realidade. Porque, para o subconsciente, o tempo não existe. Existe apenas o agora. Tudo o que você vive hoje é fruto de um agora antigo. E tudo o que viverá amanhã será fruto do agora que você está criando neste instante. Não subestime esse momento. Ele é a semente de tudo. A verdadeira prosperidade não é medida pelo que você tem, mas pela consciência que sustenta o que você manifesta. É por isso que tantas pessoas conquistam riqueza material, mas continuam se sentindo pobres, carentes, ameaçadas. O dinheiro chega, mas a mente continua operando na escassez,
Por outro lado, há quem ainda não tenha conquistado abundância financeira plena, mas já vive com gratidão, confiança e presença. E, inevitavelmente, essa frequência acaba atraindo mais, porque ela está alinhada com o fluxo da vida. A escassez, no fundo, é uma ilusão criada por um sistema que nos condicionou a buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Somos treinados a competir, acumular, desconfiar. Mas a mente subconsciente não opera nessa lógica. Ela responde à certeza, à generosidade, à abundância como estado interno. Quando você sente que já é suficiente, que já é merecedor, que já é parte da própria fonte criadora, você se torna um canal aberto para o fluxo de tudo aquilo que deseja. Prosperidade, saúde, amor, criatividade, oportunidades. Tudo começa a circular com mais leveza. Você não precisa forçar, nem correr atrás. Basta alinhar-se. A ação é importante, sim. Mas ação sem consciência gera cansaço. Quando você age a partir de um lugar de confiança, cada passo é inspirado, cada decisão tem propósito, cada movimento é sustentado por algo maior. Essa é a verdadeira riqueza, viver em harmonia com a inteligência universal que habita em você. Não é sobre atrair algo de fora, é sobre permitir que o que já é seu, o que já vibra na mesma frequência da sua essência, venha até você. E o subconsciente é o portal disso. Ele é o elo entre seu estado interno e o mundo que você experimenta. É nele que se plantam as ideias, e é por ele que os frutos chegam. Agora você sabe, o maior segredo da abundância não está nas estratégias externas, mas na reprogramação do que você sente, acredita e imagina todos os dias. Use isso com responsabilidade, consciência e intenção. Você foi criado para florescer, não para sobreviver. A essa altura, talvez algo dentro de você já tenha começado a se mover. Uma compreensão silenciosa, uma lembrança adormecida. Porque, no fundo, você sempre soube que existe mais, que a vida não é feita para ser sobrevivida, mas vivida com abundância, clareza e sentido. Talvez você esteja começando a perceber que não é o mundo que precisa mudar. É a forma como você o enxerga. É o que você sente, é o que você acredita, repete e sustenta, mesmo sem perceber. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se sentiu compreendido, tocado ou inspirado a olhar para dentro com mais coragem, saiba, isso não é por acaso. O despertar começa assim, com pequenas fagulhas de lucidez que se acendem no meio do caos. E se você sentiu isso, esse canal é para você. Este é o seu lugar. Antes de sair, faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Assim você continua recebendo conteúdos que falam com a sua essência, não com a sua aparência. E se alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem, envie agora. Um vídeo assim pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para começar sua própria transformação. Aqui no Ativamente, cada vídeo é feito para te lembrar do que você já sabe, mas havia esquecido. Nos encontramos no próximo mergulho. Mas até lá, permaneça em si.